Salve, salve rapaziada, salve samurai no pedaço. Vim gravar esse vídeo aqui depois dos acontecimentos que estão aparecendo na minha vida agora. Esse vídeo é mais pra, como se fosse um conselho para os pais, né, que eu tenho pra dar para todos os pais. Alguns conselhos. Eu tenho 24 anos de idade, convivi com um pai muito, digamos, não ruim, mas muito bruto, digamos assim. Então, assim, é um conselho que eu tenho para todos os pais que têm filhos na fase da adolescência, da pré-adolescência, e que estão perto de ficar na sua maioridade também, que é muito complicado. Primeiro, vocês têm que entender que vocês viveram num tempo e o filho de vocês, ele está vivendo em outro tempo totalmente diferente, certo? Vocês viveram num tempo e eles estão vivendo num tempo totalmente diferente. Então, os costumes que vocês tinham e as raízes que vocês tinham, não tem mais. Não tem mais. Não adianta você... Porque depois que a criança ela cresce, que ela se torna ali uma pré-adolescente, que ela já tem um pensamento próprio, que ela já consegue pensar por ela mesma. Eu acredito que hoje em dia uma criança, assim, passou de 14, 15 anos de idade, ela já tem um pensamento próprio, ela já tem seus gostos, certo? E ela já pensa por ela mesma, certo? Então, assim, um conselho que eu dou pra vocês é o seguinte, que vocês não tentem, como é que eu posso dizer, introduzir uma criação, um pensamento na cabeça dos seus filhos. Não, comigo foi assim, quando eu era novo era assim, então tem que ser assim. Não vai acontecer, porque ele tem um pensamento dele próprio e tem as opiniões próprias dele. Ele não vai querer seguir a mesma coisa que você só porque você é pai e mãe dele. Eu acho que o que ele tem que fazer é respeitar você acima de todas as coisas. Mas o fato de respeitar não quer dizer que ele é obrigado a seguir aquilo que vocês seguiram, certo? O fato dele respeitar não quer dizer que ele é obrigado a fazer aquilo que vocês fizeram nos seus antepassados e os seus antepassados fizeram antes deles, certo? Esse aí é só um dos conselhos. A segunda coisa é que, em hipótese nenhuma, passe nada na cara dele. Se você der, dê de bom grado. Porque assim, se não for para dar de bom grado, não dê. Pra estar passando na cara, porque eu lhe dei, porque foi eu que comprei, porque principalmente comida, dormida e roupa. Não se faz isso de jeito nenhum. Eu convivo com um pai que faz isso, então eu sei como é que é e eu sei mais ou menos como é que os jovens se sentem, certo? Não faça isso, não faça. Não faça isso porque você pai, você mãe, se você faz um negócio desse, passa comida, passa as coisas que você deu na cara do seu filho, você está deixando ele totalmente traumatizado, porque ele dá a entender, como eu, dá a entender que ele foi um erro e que tudo aquilo que você está dando a ele, você está dando por obrigado, você está dando porque está sendo obrigado a dar. Mas se tivesse a opção de não dar, não daria. Então é mesmo que você está botando na cabeça dele que ele não era para ter nascido, que já que nasceu você foi obrigado a dar as coisas e fica passando na cara direto, certo? Isso gira na minha mente, eu acho que gira na mente da maioria dos jovens. Outra coisa bem interessante é o fato do trabalho. Para quem é de Queimadas e está vendo esse vídeo, sabe que a crise de trabalho em Queimadas está grande, certo? E eu sei que a maioria dos pais, nem todos, mas a maioria dos pais, incluindo o meu, dá muito valor ao trabalho. E nesse valor, nessa busca por trabalho, nesse valor ao trabalho que eles dão, começam, você quando faz seus 16 para 17 anos, a maioria dos jovens já passou por isso, e eu. Começa aquela coisa, você já está perto de ficar de maior, viu? Arruma um trabalho. Arruma um trabalho. Vocês pais têm que entender o seguinte. Primeiro, para se trabalhar tem que ter estudo. Segundo, para se trabalhar tem que passar em entrevista. E terceiro, para ir para a entrevista, seu currículo tem que ser selecionado. Eu conheço gente que está no mercado de trabalho colocando currículo formado em universidade com seus cursos que trabalham na Alpargatas, porque não tem vaga. Eu conheço gente que já colocou diversos currículos na TES, da Kenner, na loja da Kenner, e não foi chamado. Nem para fazer entrevista na Coteminas do mesmo jeito, para quem é de Queimadas. Para quem é de fora de Queimadas que vê o vídeo, pode até falar, não, mas no meu estado está mais fácil para trabalho. Claro, você está num estado grande. A Paraíba está muito menosprezada com relação ao trabalho. Acho que essa crise no Brasil e no mundo, dentro do Brasil, está afetando mais a Paraíba. Principalmente também por conta da seca.
Tá chovendo aqui, mas não tem água. A transposição do Rio São Francisco está vindo para cá já para auxiliar a gente, certo? Então assim, não fique pressionando seu filho, não arruma o trabalho, você é de maior, deixa de ser vagabundo, levanta dessa cama, pô. Ele tá tentando, seu filho tá tentando, eu tento. Toda semana eu tô colocando currículo em algum lugar, mandando currículo para algum lugar. A culpa é minha, se o RH, o setor de RH da empresa não seleciona meu currículo e me chama para fazer entrevista. Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, tatuagem, nem a minha aparência, que vai dizer se eu sou um bom profissional, não. É a minha capacidade e o meu esforço no meu trabalho. Agora, se eu não sou selecionado, como tantas outras pessoas aí não são selecionadas para fazer entrevista, é um azar. Acontece. Agora, pais, vocês têm que entender que vocês viveram de um jeito e nós, jovens, vivemos de outro. É outra cultura, é outro tipo de pensamento, é outro ver. Claro que nós não devemos deixar para trás a questão da Bíblia, que fala que nós devemos honrar nosso pai. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos da placa, da tábua de Moisés, do Egito. Honra teu pai e tua mãe para que tu herde mais dias na terra. Porém, a Bíblia também diz que tu, pai e mãe, se for possível, não fareis com que teu filho se ire contra ti, também é pecado. É como se seu filho está num canto ali e você fica batendo na mesma tecla. Ele está quieto na dele. Às vezes está ali pensando em alguma coisa. Você não sabe os problemas que seus filhos passam, porque às vezes nem todo filho se abre com os pais. Mas às vezes está ali com um problema e você fica só numa tecla só. Não, vagabundo, vamos trabalhar, já é maior. Então quer dizer, você está provocando a ira do seu filho. Isso é pecado aos olhos de Deus. Certo? Então você tem que ver que são pensamentos totalmente diferentes. Tanto ele tem para ensinar você sobre a cultura dele, sobre o tempo que ele está vivendo, quanto você tem para ensinar ele sobre o tempo que você viveu agora. Vocês dão valor ao trabalho? A gente respeita isso. Mas nós não podemos chegar com uma arma na firma, colocar a arma na cabeça da menina do setor de RH para ela chamar a gente para fazer entrevista. Isso é sorte. Se tiver 1000 currículos, no meio dos 1000 currículos o meu tem que ser selecionado. Para os pais, a maioria dos pais, entre aspas, eles pensam assim, não quero saber, eu quero saber que não trabalha porque não quer. Ah, vai vender picolé, vai vender água mineral. Vai vender água mineral e picolé para ver o dinheiro que vocês ganham na crise que a gente tá, que o povo nem picolé tá comprando. Estão fazendo em casa. Certo? Eu não estou menosprezando quem faz esse tipo de trabalho, não. Não. Mas na situação que eu e muitos jovens estamos, que nós moramos sozinhos com os pais, ou temos algum tipo de compromisso para assumir dentro de casa, a gente tem que conseguir um trabalho assinado, um trabalho que dê um salário. Então que vocês sejam pais mais compreensivos, certo? Eu vi um pastor chamado pastor Marcos Feliciano falando numa pregação dele, dentro da igreja, que está girado também para esse contexto, que ele diz que quando ele era novo, se os mais velhos tivessem tido paciência com ele, ele teria errado menos. Sabe por que seu filho erra tanto? Procura andar com gente que não presta? Porque a primeira vez que vocês pais veem ele andando com alguém, vocês vão logo julgar o menino. Às vezes aquela pessoa não é nada, é um amigo dele. Mas pelo fato dele ter uma tatuagem, ou pelo fato dele usar uma roupa diferente, mais descolada, ou mais da moda, não é porque é marginal, não porque é desocupado, porque é vagabundo. Mas não é. Mas você já foi logo falando e apontando o dedo, que deu a ele a entender que agora sim, só de raiva ele vai andar com gente que não presta, para os pais deixarem de ter a boca grande. Certo? Então assim, vocês têm que parar com essa questão de estar acusando os amigos dos filhos. Tudo bem que vocês têm que conhecer os amigos dos seus filhos, mas também não é assim que a banda toca. Certo? Vocês têm que saber, procurar. Pô, tá andando com um menino, traga o menino para almoçar lá em casa um dia, a gente conversa com ele, vai procurar saber quem é ele, quem é a família dele, para procurar saber se ele é um menino de bem, independente da sua aparência. Eu acredito que a aparência não mede caráter, não. Eu acho que o que mede o caráter do homem ou da mulher são as atitudes que ele toma na vida. Certo? Então assim, fica essa dica para os pais, fica essa dica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui embaixo. Eu sinto muito se eu ofendi alguns pais, mas é a verdade. E pais que são novos vão entender. Certo? Um abração do Saulo Samurai, foi um prazer conversar com vocês. E esse aí foram uns conselhos para os pais, para eles saberem lidar melhor com seus filhos que são novos. E eu falei tudo isso por experiência própria.
Fui.